Olá, amigos e amigas, bem-vindo mais uma vez ao nosso curso Passe, Caridade Ensinada por Jesus. Bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Evangelho no Lar Online. Lembramos a todos que esse nosso curso que estudamos juntos terá 14 aulas. Essa é a nossa quarta aula e serão publicados todas as segundas-feiras às 20 horas da noite. Para aqueles que desejarem alguma pergunta, alguma sugestão, alguma crítica que seja, por gentileza, anotem embaixo na questão comentários e assim que for possível responderemos a tudo isso. Pedimos também que se inscrevam em nosso canal e acionem o sininho, assim ficará mais fácil receberem as indicações de quando a aula começará um pouco antes, e o aviso sempre é bom nesses momentos. Por fim, lembramos que o nosso curso, que o nosso aprendizado, que os nossos estudos têm por base o livro Passe, Caridade Ensinada por Jesus, esse que está aqui, que já desde a primeira aula sugeri a todos que possam adquirir, se for possível, ou emprestar em alguma biblioteca de centro espírita que o tenha. Por quê? Porque aqui está todo o fundamento doutrinário, todo o fundamento da bibliografia, dos livros que foram colhidos para essas informações que são passadas. E assim, vamos nós para a nossa quarta aula de hoje, cujo tema é Pensamento e Aura. Vamos lá então? Para iniciarmos o nosso assunto de hoje, bom lembrar que todos nós, um dia que lá atrás procuramos o centro espírita, procuramos o conhecimento espírita, procuramos o conhecimento da doutrina espírita, nos fascinamos com alguns pontos chaves dessa nossa doutrina. E um deles é a palavra aura, que vai ser assunto da nossa aula de hoje. Essa questão, essa palavra, essa coisa chamada aura sempre nos fascinou, não só dentro da doutrina espírita, mas também de outras doutrinas aí, hindus, do Oriente, em que fala-se muito em chakras, em aura, etc. e tal. E muitas vezes não temos a situação exata do que trata a alma, do que ela se refere, para que serve. E vamos tentar explicar da maneira mais simples possível o que é o pensamento, o que é aura. Via de regra, o menos importante para os nossos estudos é justamente aquilo que mais nos fascina, a aura. A aura, ela é o reflexo do pensamento. Então, o que nos interessa estudar, aprimorar, melhorar, intensificar é o nosso pensamento. Por conseguinte, a aura modificará junto. Vamos lá então? Vamos lá então para o nosso primeiro slide. Conceito de pensamento, que é o que realmente nos interessa nesta aula de hoje. Então vamos lá. Pensamento é força eletromagnética. Isso está escrito no livro Pensamento e Vida de Emmanuel. E mesmo Emmanuel, no mesmo livro, ele diz: pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações do universo. E, seguindo Áureo no livro Universo e Vida, é uma radiação da mente espiritual. E, finalmente, o mesmo Áureo, no mesmo livro, configura-se matéria mental viva e plástica. E, retornando aqui aos nossos estudos, nós vamos perceber, já para quem está afeito ao estudo do Evangelho, essas coisas, e aqui eu vou passar João 1:4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Começo, formação do mundo. Não é isso? Todos nós sabemos do começo das Bíblias, sempre vem abordando essa mensagem, Então Deus, por ser Deus,
ele não precisa de mãos, né? Então tudo que ele fez, fabricou, construiu no universo, foi feito com o seu pensamento. Pensou, criou. Via de regra, o espírito age da mesma forma. Nós, espíritos, somos co-criadores do universo. Deus criou os espíritos justamente para manipular o fluido universal e manipular o universo como um todo. O espírito também não tem mãos, ele é incorpóreo. Quando nós começamos lá atrás a aprender no espiritismo, nós entendemos Deus, matéria e espírito. Se nós somos espíritos, tudo que não é espírito é matéria. E Deus acima de tudo. Então nós temos essa trindade universal. O espírito, quando construído, quando fabricado por Deus no seu primeiro momento, também aprendemos isso nos cursos de espiritismo, ele nos fez simples e ignorantes, prontos para aprendermos tudo. Nestes primeiros estágios da nossa organização espiritual, ainda nós precisamos do elemento matéria para a nossa evolução. Nós, espíritos ainda mais recentes, ainda não temos a capacidade de pensar e fabricar da maneira que os espíritos superiores fazem. Então ainda estamos junto da matéria, precisando manipulá-la. Mas de qualquer maneira existe o quê? No nosso estágio de ser humano, nós falamos já em aulas passadas, nós temos para nos ajudar o quê? O corpo físico e o perispírito, que é uma ligação entre o espírito e o corpo físico. Na última aula também dissemos que tanto o perispírito quanto o corpo físico não são simplesmente fechados entre si. Eles mantêm uma certa atmosfera entre eles que faz com que eles se liguem e se comuniquem. Caso contrário, não haveria essa ligação, né? Se eu pegar isto com isto junto, eles não fazem nada. Então há uma necessidade desse elo de ligação. Mostramos o ímã, como funciona e aquilo tudo. E o espírito? O espírito funciona de uma forma diferente. O espírito, ele irradia em direção do perispírito e em direção do corpo físico para, com esses envoltórios dele, poder agir, poder evoluir. E sigamos lá então. Segundo slide nosso. Ação do pensamento. O pensamento, ele parte da nossa mente que o elabora. Então, nós vamos pensar, nós vamos criar algo em nosso íntimo. Esse pensamento nosso, ele vai difundir, em primeiro lugar, no nosso coronário. Lembra o nosso primeiro centro de força, né? Depois ele vai para o resto do nosso córtex cerebral, vai chegar no nosso sistema nervoso, vai atingir todas as células do nosso organismo e é aqui que o fluido mentomagnético integra-se ao sangue, à linfa e percorre todo o organismo psicofísico nosso. Concentra-se nos nossos plexos, lembra? Plexos do corpo físico e nos nossos centros de força do nosso corpo perispírito. Exterioriza-se, quer dizer, depois que eu montei o meu pensamento e ele é firme, forte e saudável, ele vai se exteriorizar para onde? Para o nosso halo vital. Bonito nome, né? Halo vital é a nossa aura. Tá vendo? Na ponta do coelho. Ele simplesmente é a tela onde
o nosso íntimo, o nosso pensamento irradiou. Sem ele, existiria pensamento do mesmo jeito, existiriam atos do mesmo jeito, só que nós temos esse halo individual, que ele é a expansão do Espírito, como nós vamos falar logo mais. E é lá que ele vai se exteriorizar. Depois que ele fez todo esse caminho, que ele percorreu tudo isso, é que esse pensamento vai se exteriorizar, seguir em direção de alguma coisa. Então temos como pensamento a ideia fixa do que eu quero agir, uma prece, uma oração que eu faço ao meu santo de devoção, ao meu anjo da guarda, ao meu protetor, meu guia, seja lá quem for, que eu encaminho o meu pensamento. É depois que ele preencheu todos esses requisitos que eu falei agora, e ele é encaminhado para frente. Então esse é o pensamento fabricado pelo Espírito, introduzido no nosso perispírito, no nosso corpo físico e posteriormente exteriorizado. E o que tem a ver isso com o passe e o que tem a ver isso com a nossa aula de hoje? Vamos seguir lá. Então nós vamos perceber, né, que o primeiro lugar, né, que o pensamento ele é uma força criadora. Nós criamos essa força, né? O pensamento, a ação do pensamento dos espíritos, eles atuam sobre os fluidos espirituais. O pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Lembra que eu falei agora há pouco? Mas o pensamento ele produz, ele manipula a matéria, por assim dizer, né? Pelo pensamento imprimem ao fluido tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam. O que é o fluido universal? Nós não falamos no começo que o fluido universal é a base de constituição de toda e qualquer matéria existente no universo. Embora a gente não consiga muitas vezes pegar, né? Vamos dizer, existe o cheiro, mas quem pega? Existe, está lá. E a gente não consegue captar isso, nós humanos. Um dia vai ter técnica para isso. Seguindo lá nosso slide. Organizam conjuntos que apresentam aparência, forma e coloração. Mudam as propriedades da matéria, por assim dizer, né? Então, essa é a força criadora. Criamos formas, pensamentos. Lembra disso? Alguém já ouviu essa palavra, forma, pensamento? Né? Quando a gente faz as nossas preces, muitas vezes, o novato que está chegando nos meios espíritas, muitas vezes nas reuniões, muitas vezes nas preces, ou a pessoa que está fazendo uma prece fala sempre, né, para fazer a limpeza do lugar, retirar dali formas, pensamentos, miasmas, né? Então o pensamento, lembra que nós falamos, junta, faz isso aqui, ele exterioriza, ele dá uma forma ao meu pensamento. E esse pensamento passa a ser um ente, um quase ser incorpóreo e muitas vezes com densidade, forma, cor, luz, som, né? E segue. Então nós pedimos nessas preces, muitas vezes, a retirada de formas, pensamentos, miasmas, irmãos que estão ali presos naquele local, encaminhe todos para algum lugar. Então essa palavra, forma, pensamento, nós já ouvimos muitas vezes. E essas formas, pensamentos, como vem do nosso íntimo, vem da nossa índole. Essas formas, pensamentos podem ser feitas para o bem e podem ser feitas para o mal. Elas podem ter um motivo nobre e podem ter um motivo mesquinho. Então, desagregar uma forma pensamento não é só que chegar lá, pedir o plano espiritual para desagregar e pronto. Existem formas, pensamentos que perduram meses, anos, séculos, milênios,
seguidos e com grandes dificuldades de serem desagregadas. São desagregáveis, sim, mas às vezes demoram muito tempo para que isso aconteça, né? Pode subsistir por muito tempo sobre isso. E nós vamos falar melhor disso mais à frente, no final da aula, quando falarmos sobre a nossa aula. Sigamos lá então no nosso quinto slide. A base dos fenômenos mediúnicos em geral. Eu vou dar uma passada assim a grosso modo, e a gente vai começar a entender que todos os fenômenos começam na mente, né, do médium que vai fazer, tá? A base de todos os fenômenos mediúnicos. Lá no primeiro momento, olha, o hálito mental. Independente do que eu quero, do que eu desejo, do que eu faço, eu tenho a minha índole, o meu caráter, a minha evolução. Isso tudo já está comigo e ele é passável, né? Ele é um hálito, ele vai ser transposto para as outras pessoas, ele vai ser emitido independente daquilo que eu quero. Eu quero fazer o bem para Maria. Junto com o bem que eu quero fazer, vai todo o meu hálito, aquilo que eu já tenho meu, de bom ou de ruim. Tá? Emissão de forças determinadoras do nosso ambiente psíquico. O meu ambiente é esse. Não adianta eu querer te ajudar. Eu vou te dar um remédio, vou te dar o cataflã, mas junto com o cataflã, com o remédio que eu quero te dar, vou te dar um monte de outras coisas minhas, vai junto. Porque o meu halo vital é esse. Ideia, né? Ideia o que é? Eu quero fazer alguma coisa, eu tive uma ideia, é um ser, lembra que eu falei forma, pensamento, forma alguma coisa, é um ser que eu produzo e que tem forma, movimento, direção, o que eu quero, que eu encaminho. Criação, alimento, destruição, de formas, situações, coisas, paisagens, sublimação do pensamento incorporando valores morais e culturais. Então, além daquele pensamento que eu tenho, ele pode criar coisas boas e, sempre eu falo, boas e ruins. Aí vai, de novo, da nossa evolução moral. Sigamos lá no nosso sexto. Hoje tem 15 slides, por isso nós temos que dar uma corridinha. Sugiro mais uma vez ao estudioso aqui, adquiram o livro. Eu já estou dizendo, eu não vendo livro, tá? Não sei quem vende livro. Esse eu comprei no Mercado Livre, chegou aqui, 30 e poucos reais. Tenham uma base muito mais sólida, porque tudo que é falado aqui é tão efêmero, tão simples. É uma forma de estudarmos juntos, de levantarmos posições que constam nos nossos slides, que aqui está muito, muito, muito detalhado, com biografias de estudiosos do Espiritismo, já de longa data, com experiências realizadas, e que vai nos engrandecer muito, muito, muito mais do que apenas essas poucas palavras ditas aqui num estudo em conjunto. Tá? Então, sigamos lá no nosso sexto slide. A mente e o pensamento. O fluido mentomagnético está na base de toda a fenomenologia mediúnica e, por consequência, na base de todos os fenômenos de sugestão, hipnose, auto-hipnose, obsessão, inspiração. Isso está no livro Universo e Vida, escrita por Áureo. Tá? Segue lá ainda agora com André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade. É preciso enriquecer o pensamento, incorporando-lhe os tesouros morais e culturais, os únicos que nos possibilitam fixar a luz que jorra para nós. Voltamos naquilo, né? É o nosso íntimo. Nós temos o quê? Nós temos valores, esses tesouros morais e culturais.
É nisso que precisamos trabalhar. Esse livro, só para informação, nos domínios da mediunidade, começa a ser estudado pelo nosso grupo lá no Centro Espírita onde eu frequento. Hoje, justamente hoje, na data de hoje, segunda-feira, 8 da noite, um grupo presencial que passarão a estudar esse livro nos domínios da mediunidade de André Luiz, que eles possam, com muito mais profundidade, estudar esse assunto aí, que vai ser útil para todos nós. Tá? Então, parabéns aí pelo trabalho que começam hoje. E seguindo ainda no nosso 7º slide. Daí a imensa importância do passe magnético, que é a operação de transfusão de poderosas energias vivas. Lembremos-nos que, porém, de que cada um só pode dar do que tem e só consegue receber do que merece. Então, voltando nesse assunto, para o assunto do nosso curso, que é o passe, nós vamos mais uma vez e agora melhorar aquilo que falamos em aulas anteriores, quando a gente disse, olha, eu vou fazer um passe, eu vou transmitir energia para o outro que me dá. Então aqui nós vamos lembrar, nós transmitimos energias vivas, as nossas qualidades vão estar presentes naquilo que a gente enviar para alguém. Então se nós, lá veja o slide anterior, se nós não tivermos os tesouros da moral, da cultura, o que nós vamos passar na hora do passe? Então, cada um, lembrando aqui nesse slide, só consegue dar o que tem. Se ele não tem, ele não dá. E aí, como já falamos várias vezes, o plano espiritual tem que pôr a gente de lado, se o candidato a receber o benefício o merecer, e fazer a vez do plano espiritual e nós no cantinho lá olhando para a parede, espiritualmente falando. Embora a gente fique ali em cima achando que nós é que estamos abafando, nós é que estamos fazendo. Então nós precisamos nos aculturar nesse sentido, de entendermos o que é a realidade, entendermos naquilo que melhoramos mesmos e irradiarmos em benefício do assistido. E vamos seguir lá para o outro slide. Ideias e emoções. Nós aprendemos ainda antes de entrarmos diretamente no slide, que nós temos um corpo, um perispírito e um espírito. Nós aprendemos também que existe aquela pequena atmosfera entre o corpo e o perispírito e assim vai, para poder haver intercâmbio. Nós aprendemos também que o espírito é o ser inteligente do universo fora da matéria. Falamos no começo, matéria, espírito e Deus. 3, a Trindade universal. Nós aprendemos também que espírito e alma é a mesma coisa. Nós é que damos nomes diferentes para o nosso entendimento. Então nós entendemos que o espírito é o que está sem um corpo, e quando o espírito está encarnado, ele chama alma. Mera nomenclatura, não vai fazer diferença para ninguém. Entendemos também, aprendemos também, que o espírito, para atuar no planeta Terra, ou em qualquer outro orbe que ele venha evoluir, ele precisa de ter o corpo físico e o corpo perispiritual. E mais que tudo isso, nós aprendemos também que o perispírito, assim como o espírito, não estão presos no corpo humano igual um passarinho dentro de uma gaiola. Isso Allan Kardec já falou no Livro dos Espíritos, com essas mesmas palavras, então eu não estou inventando. Tá? Então, esse perispírito, ele irradia.
O espírito irradia. O corpo humano, ele é denso, ele tem um fim. Mas o perispírito e a alma andam ali, mais, menos, mais, né? Eles andam juntos, mas eles não ficam confinados. Tá? Daí vem a nossa lição de agora, do oitavo slide. Ideias e emoções nossas. Somando a força eletromagnética do pensamento, as nossas ideias que partem do nosso íntimo, né? Ponho nessa ideia uma carga de emoção, porque eu posso ter uma ideiazinha, e posso ter uma ideia, nossa, agora, e ponho uma carga de emoção nela, e vou ter uma força idiomotiva ou um fluido magnético. Não é apenas uma ideia que está lá parada. Ela é uma ideia, como emoção eu tenho um fluido. E como é que eu dirijo esse fluido? Agora isso. Já é uma ideia com possibilidade de ser remetida. As idioemoções são plasma fluídico vivo, de elevado poder. Cuidado com o que você pensa, você pode conseguir. Tá? Cuidado com o que você deseja, você pode conseguir também. Isso pode até no ser humano. Sentimento é força que se irradia, cujo poder depende da mente daquele que o produz. Viu a importância da nossa evolução no mundo alheio? Quanto que nos nossos pensamentos ajudam e degradam a vida do ser humano ao nosso lado. A maior necessidade humana e a mais urgente é a aquisição do amor e das virtudes morais. Desenvolvimento mental, fabricar ideias, sem correspondência equivalente na bondade, é quase sempre caminho aberto para terríveis precipícios. É das vibrações da mente espiritual que dependem a harmonia ou a desarmonia, a saúde ou a doença do perispírito e do corpo. Isso está no livro Universo e Vida, de Áureo também, né? Então, se a gente pretende, busca ajudar os demais através do Instituto do Passe, sem tudo isso, é inócuo. Vamos dizer, eu quero ajudar, mas eu estou mandando energia negativa para a pessoa. O plano espiritual está ali do lado, assim, desesperado. Sai daí e eu vou lá ajudar, se a pessoa merecer. Se a pessoa tiver possibilidade de receber aquela ajuda naquele momento. Daí, o que adiantou nossa posição de médium passista se eu não tenho o diploma oficial, que é a ideias boas, bondade, no meu vontade de fazer. No slide já estamos chegando mais próximo da aura, né? E aí nós temos uma coisa lá, exteriorização e veículo. De tudo isso que eu passei até agora, nós vamos lembrar esse detalhe. Eu fabrico o que eu quero dentro de mim, é a minha ideia. Eu ponho a emoção nessa ideia e eu posteriormente irradio essa ideia. Tá? Todo o trabalho feito no meu organismo, no finalzinho, eu vou usar a minha psicosfera, né? O meu halo vital, a minha aura. Ali está desenhadinho, bonitinho, mostrando lá um ser humano e praticamente
um círculo em volta dele, né? Que seria a aura dele. Então eu remeto para aquilo. Lembram os mais antigos, os mais novos não vão lembrar, porque o Batman de hoje é diferente do Batman dos anos 70, por exemplo, em que o comissário Gordon, quando queria chamar o Batman, ele punha um projetor e ligava e fazia a imagem lá do morcego nas nuvens, aí o Batman vinha. Mas e qual era o trabalho dele? Quando ele punha aquele projetor, ele projetava um escudo do Batman nas nuvens e conseguia ser visto. Então o Batman olhando, vinha correndo atrás. No nosso estudo é idêntico, porque nós fazemos, né, na nossa ideia, nós queremos o que queremos e irradiamos para fora desta nuvem que está em nosso lado, nosso derredor, que se chama aura, que é esse campo, esse halo que nós temos em volta de nós. E lá nós vamos irradiar o projeto, não é do morcego, mas do Batman, mas é o projeto daquilo que nós estamos idealizando. Isso pode ser bom, isso pode ser mal, porque tudo vai sendo gravado nisso daí simultaneamente. Então eu vou para o centro à noite, porque eu sou passista, vou lá aplicar o passe, mas durante o dia eu estava brigando, xingando na internet por causa do meu candidato de político partidário, que é não sei o que do outro, e que não sei o que tá, ou então estou defendendo o aborto, porque isso, porque aquilo, e não deve fazer, não devo. Então eu estou com a minha cabeça em tantas preocupações mundanas, e muitas vezes preocupações mesquinhas, de interesse meu só, e tudo isso vai ser passado ao sujeito que está ali, e que por acaso o sujeito pode nem ser do mesmo partido político seu, da mesma ideologia sua, mas isso vai influenciar a aura sua com a dele. Então, que passista nós somos? O passista formal, aquele que se formou e vou lá e faço, mas não um passista do íntimo. Então todos os nossos estudos aqui, todos esses livros que a gente vai buscar, ajudam-nos. Mas aí alguém vai perguntar, mas como é que faz? Mas todo mundo tem que estudar tudo isso? Precisa? Não. Lembra que eu falei dias atrás, aí lá, seu Zé, no meio do sítio, mora lá, passa necessidade, passa fome, tem que pescar para comer, e ele aplica benze, ele faz passe, dê o nome que quiser, e as pessoas vão, e ele tem um coração puro, que não está desejando nada. Vem a pessoa simples, ele pega lá um raminho de não sei o que e faz o passe, pega um sanguinho de galinha e faz um passe, com toda, vamos dizer assim, ignorância que ele tem de todos esses estudos que nós estamos fazendo. O plano espiritual o desampara? Jamais. O plano espiritual não está preocupado com formas. Está preocupado com aquilo que eu falei, do que eu tenho aqui dentro de mim, do que eu quero passar de verdade, do meu íntimo, das minhas aquisições morais, das minhas aquisições culturais, do meu estado de espírito. Isso que o plano espiritual está em busca para poder me ajudar nisso daí. E todo esse trabalho é estéril para nós? Não. Esse é o nosso conhecimento, é o nosso meio de vida. Nós estamos tecnicamente mais evoluído que o seu Zé em questões de estudos. Seu Zé, ele vamos dizer, bom por natureza. Lembra que nós temos duas asas? Nós falamos isso em todos os cursos de espiritismo. Uma asa é do conhecimento, outra asa é da bondade, do amor, tudo mais. Às vezes o seu Zé cresceu essa asa e ainda falta crescer isso, a parte científica. E ele vai crescer numa outra, até nós só vamos evoluir e chegarmos à santidade, à angelitude, quando as nossas duas asas estiverem completas.
e o plano espiritual não vai ajudar somente a técnica. Precisamos ter a parte moral elevada. Então, passo a passo, nós vamos aprendendo, vamos aprimorando e vamos melhorando, porque nós vamos precisar dessa segunda asa também. Nossa asa da ciência está ficando bonitinha, sabemos mexer em tudo que tem aí, e na outra asinha está mirradinha, coitadinha. Lembra do Nemo? Vou voltar no filme. Lembra do Nemo com a mãozinha curtinha dele? Idem, nós estamos assim. Seguimos lá então. Exteriorização do veículo. Falando agora de novo do pensamento, e aqui do lado um desenho de um corpo humano e uma aura. Exterioriza-se e projeta-se, formando imagens e sugestões. Vivemos em comunhão telepática com aqueles encarnados ou desencarnados que se afinam conosco. Já perceberam que muitas vezes a proximidade de uma pessoa, de nós, né? Quando a minha aura encaixa na aura dele, nós temos amizades formadas em segundos, e que parece que conhecemos há milênios. O oposto também é verdadeiro. Existem outros seres que nós, ao nos aproximarmos, existe uma repulsa tão grande, porque as auras, elas não se afinaram, né? Porque as nossas auras têm esses desenhos todos aí que nós comentamos agora há pouco. Então, sigamos lá. Espalha nossas próprias emanações em toda parte que se projeta. O que é emanação? Aquilo que nossa mente está trabalhando. Eu estou indo no centro, vou ajudar, está tudo bonitinho, mas eu estou preocupado com a faculdade, eu não sei de quem, estou preocupado com o fulano que não veio, estou lá não vendo a hora de acabar, porque hoje o palestrante demorou um pouquinho mais, e etc. Então a minha preocupação, de repente, não está voltada àquele trabalho. E eu estou exteriorizando isso. Isso que eu falo. Então, eu chego lá todo lindão no centro, com aquela cara circunspecta de, não, estou falando bonito, porque eu vou dar o passe, mas quem consegue me ver, está vendo que não é nada daquilo. E aí nós falamos, quando você morre, você vai lá para o céu, e o pessoal vê a sua vida inteira. Não é evidência, porque eu vejo o futuro. Eu estou vendo o que você externou, está ali, desenhado. Eu não estou imaginando o futuro, eu estou vendo, você vai matar o Zé, estou vendo, está desenhado. Você está montando uma imagem mental, porque o Zé ele fez uma coisa no passado e você está querendo vingar dele, está desenhado. Eu não sou vidente a ponto de profeta, de ver o futuro, mas está desenhado, você pretende fazer isso. Pode ser que você volte atrás e não aconteça. Então não é porque eu estou vendo que está desenhado em você que você vá fazer, mas que a sua mente está trabalhando em cima disso, não tenha a menor dúvida, eu estou vendo isso. Tá? Então nós irradiamos aquilo. E se você é o passista do centro, como é que faz? E tá lá, você vai chegar, viu? Alguém vem do centro para você e fala, fulano, hoje vai ter fulano que vai fazer um passe. Por delicadeza ele falou, viu, senta aí que você não está bem. E nós temos que entender quando temos problemas em casa, problemas graves, de nós mesmos já chegar e falar, olha, hoje eu não estou pronto para o passe, eu não estou bem, eu vou fazer o contrário, eu vou tomar o passe, mas não vou ser o passista da noite hoje, do dia, da tarde, seja lá o que for. Então nós precisamos nos imbuir disso. Segue lá. Nós deixamos vestígios espirituais onde arremessamos os raios de nossa mente. Tudo isso, André Luiz, nos domínios da mediunidade. E segue lá 2, no livro Allan Kardec, a Gênese, o que é fluido cósmico universal, é o veículo do pensamento, assim como o ar é o veículo do som. No espaço, nós não conseguimos articular som, porque com o vácuo, não tendo o ar, as ondas do meu som não vão chegar até o outro lado. Né?
Para o pensamento, eu preciso do fluido cósmico universal, e esse é recheado o universo inteiro. Então, o pensamento não tem lugar que segure ele. Tá? E vamos lá para o nosso 10º slide. No 10º slide, eu vou relembrar aqui, são trabalhos feitos por Leon Denis há algum tempinho atrás, tá? E ele fez com placas fotográficas, por isso esses desenhos, né? Então, fiz diversas vezes essa experiência, está aqui no livro, tá? Colocada a extremidade dos dedos sobre a placa, né? Elevando o pensamento, aquela coisa toda. Então ele verificou, então usava-se os dedos, usava-se a cabeça, o coração, o corpo e tudo mais nesses trabalhos, e ele conseguiu de uma maneira científica para aquela época, usando as placas fotográficas que usavam naquela época, placas de vidro, né, maiores, né, que é aqueles que usavam no lambe-lambe, né? Aquela placa grandona, e com aquilo ele conseguiu fotografar essas irradiações da nossa mente, né? Depois disso, eu não sei de outros projetos semelhantes que tenham feitos mais na modernidade, usando os métodos mais modernos, equipamentos mais modernos. Não conheço sobre isso. Então, formas, pensamentos. Mostra lá no primeiro quadro maior, pensamentos em torno do sexo. Quer dizer, você chega no centro espírita para dar o passe e, de repente, o diretor da casa tem evidência. Ele não vai ficar contando para todo mundo o que ele faz, porque seria se gabar. Mas ele vai olhar para você assim e falar, não, viu, olha, você não pode fazer isso daqui lá. Não, hoje não precisa do passe. A gente tem, quer dizer, porque nós está passando, né? Você está ali, nesse caso da primeira foto ali, ó, o sujeito está esperando para voltar com a mulherada toda, lá toda em volta, porque a imagem mental fica. Percebam, nós mesmos, quando estamos em qualquer lugar assistindo cinema, assistindo aquele show chato, como é que chama? Aqueles comícios chatos, não sei de quem, num lugar que a gente não gostaria de estar, ou numa missa, ou no centro, ou na preleção, lá, e aquilo, a cabeça da gente começa a virar, e nós paramos de prestar atenção no preletor, e a cabeça vaga um pouquinho na casa, que eu estou lá com a panela que arrebentou, eu estou com o cachorro que está não sei o quê, eu estou pensando naquilo que eu vou fazer logo que eu sair daqui, porque a gente marcou uma reunião e vamos comer pizza todo mundo junto. É a imagem que eu estarei irradiando minha naquele momento. Se a gente pudesse olhar assim de cima toda aquela plateia de uma missa, de um centro espírita, de um cinema, a gente vai ver que, não, no cinema nem sempre, porque o cinema está todo mundo assistindo um filme e estão fechados naquilo, poucos vão estar aí pensando em outras coisas, tá? Mas em palestras e tudo mais, nossa mente está longe. E olha, e muitas vezes a nossa mente está longe e estaremos irradiando essas imagens mentais na nossa aura, no nosso halo vital. E achamos que estamos ali compenetrados, né? Porque nós temos, né? Tanto percebo que em reuniões assim, missa e tudo mais, quando alguém fala, né, que encerrou a missa, todo mundo se move na cadeira para mostrar que está atento. Não precisa, mas a gente tem esse vício. Se vocês perceberem qualquer final de preleção, de lá que a pessoa fala, né, e que vai, todo mundo se move, aquela impressão que, se eu estou prestando atenção, eu continuo prestando atenção da mesma maneira que eu estava, não preciso me ajeitar na cadeira para o passe final, quer dizer, a fé que enfim eu vou embora. Então, onde estará a nossa mente nesse momento? O que nós estaremos irradiando em nossa aura nesse momento? Então, ali mostrando nas figuras seguintes, pessoas usando drogas, né, o LSD,
né? Como é que está a imagem mental dele, pessoa que fez uso de cocaína, como é que está a imagem mental dele. Aqui uma pessoa com raiva, né? Mostrando as flechinhas, como a irradiação segue dirigindo para outros lugares, essa irradiação de ódio, de raiva que a pessoa está. Tá? Seguindo lá no outro slide também, outras fotografias no mesmo sentido. Lá. Já uma pessoa tocando, olha a elevação das imagens, né? Uma mulher grávida, a mulher pensando no pai que desencarnou. Então foi feito essas imagens e a gente percebe exatamente isso que nós vemos aqui. Isso fisicamente por um aparelho mecânico, químico, mecânico, né? Uma fotografia. Imagine um espírito de elevado conhecimento, ele nos lê pessoalmente. E nós vamos verificar também, nós somos às vezes abordados por espíritos já mais ignorantes, malévolos, que também nos lê para os seus interesses, porque nem sempre o que a gente irradia é bom. O espírito mais ignorante, mais voltado às trevas, ele nem vai conseguir ver a parte boa, mas a parte ruim que a gente exalar, ele vai conseguir ver e de repente até nos ajudar, né? Então sigamos para o outro slide. Vontade e fé. Então sigamos, vamos vê-la. Comparando a mente humana a um grande escritório, temos o departamento do desejo, da inteligência, da imaginação, da memória. Acima de todos esses departamentos, eu tenho o gabinete da vontade, que governa a ação mental, decide o movimento ou a inércia da máquina, Emmanuel, pensamento e vida. Sim, fiz na minha mente. Lembra que eu falei? Nós montamos um pensamento, montamos uma ideia, montamos as circunstâncias daquilo que a gente pretende fazer, para o bem ou para o mal, para a vingança ou para ajudar alguém. Montamos em nossa cabeça tudo aquilo, fica lindo de morrer, bem montadinho, acertamos os detalhes para não dar errado, tudo na nossa mente. Eu vou comprar um carro, mas tem que ser esse, ou aquele, eu vou pôr o pneu tal, mas eu vou viajar não sei para onde, eu vou fazer isso aqui, vou pedir um emprego lá, e preciso disso, eu vou fazer aquilo, né? Tudo na nossa cabeça, nós montamos uma imagem e um histórico em volta dessa imagem. Ela tem som, luz, cor, monta-se. E lindo de morrer. E aí eu tenho a vontade. Eu vou pôr isso em prática ou não? Aí é o departamento que tem lá em cima. Já pensei, quantas coisas nós temos guardadas em nós. Se eu ganhar na loteria, eu vou fazer isso. Se fulano vier aqui, eu vou fazer isso. Se aquele sujeito aparecer aqui, eu vou falar isso para ele. E olha, se eu não der um soco nele ainda. Então tudo isso a gente tem guardado. Eu vou pôr em prática isso. Aí temos a vontade, a fé, né? Que está lá. Porque a fé, ela também serve para os dois lados, tá? Vou conseguir aquilo que eu quero, né? Então, segundo quadradinho lá, o pensamento influi de maneira decisiva na doação de princípios curadores. Com a ideia iluminada pela fé e boa vontade, o médium consegue ligação com os espíritos amigos, atuar sobre o fluido e operar curas. E do outro lado, se ele quiser, do lado ruim também, a gente não vai ensinar aqui, né? Mas se a pessoa quiser do outro, também o procedimento é o mesmo. Não muda. Só que nós vamos conseguir ligação com espíritos trevosos, vamos conseguir, né, atuar fluido a mesma coisa e vamos operar desgraças lá na frente. Então nós conseguimos, tudo está em nós. Agora tudo isso vai ser exteriorizado em nossa aura.
e os espíritos mais elevados vão compreender, vão agir com relação a isso. Sigamos ainda. Nesse nós temos a velocidade e a distância. Velocidade do nosso pensamento é muito superior à da luz. André Luiz, ação e reação. Vamos voltar de novo nos filmes, né? Legal, agora para os aficionados de Star Wars. Viu? Velocidade do nosso pensamento é mais rápido que a Millennium Falcon do Han Solo, tá? Então, não tem espaço no universo, e não é só na galáxia muito, muito distante. Não tem lugar no universo em que ele não chegue instantaneamente. Tá? Dirigido o pensamento para qualquer ser, né? Uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, imediata. A energia desta corrente fluídica é proporcional à do pensamento e da vontade. Por isso que uma prece mais fervorosa, ela atinge mais rápido. Puxa vida, tá? É uma prece menos intensa. Eu é que vou dar a ela a força, a vontade necessária. É assim que os espíritos ouvem nossas preces em qualquer lugar. Espíritos bons para nos ajudar, espíritos ignorantes e trevosos ainda para nos ajudar no mal. É assim que nos transmitem as inspirações e comunicam entre si. Essa é a forma, o pensamento, a irradiação, né? E como eu disse antes, e o nosso assunto é pensamento e aura. Antes desse pensamento seguir caminho em direção, ele fica desenhado na nossa aura, tá ali. E aí eu vou fazer igual quando a gente pega o celular do filho e para saber para onde ele ligou. Mas tá. Estou vendo na aura o que você fez, porque ali na hora vai demonstrar suas ideias e os seus atos. O que você efetivamente fez, né? E mais um slide, hoje está recheado de slide. E agora no penúltimo slide, praticamente nós vamos falar da aura. Lembra que eu falei que de tudo isso o que nos interessou, a aura serviu aí apenas de reflexo. Ela foi um reflexo. Né? A gente estuda por questão de nossa, eu sei o que é, mas é um reflexo. O que nós precisamos estudar e melhorar é o pensamento, as ações, a aura, o conhecimento. Tá? Então tá lá. A aura, o que ela é? É uma atmosfera fluídica, irradiando em volta do indivíduo e interpretando, e é constituída por vibrações de diferentes camadas do perispírito. Isso está no livro da Alma Humana, de José Freire. Né? É uma forma, quer dizer, sempre os autores tentam explicar de uma maneira o mais simples possível para que possamos entender isso. Eu estou aqui tentando explicar também de algumas maneiras, não tenho nenhum livro escrito, mas é uma maneira que eu consegui compreender e estou tentando passar à frente. A aura é um espelho em que todas as ideias se evidenciam em telas vivas, como em uma tela de cinema, com cores e imagens. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. E segue mais lá, de André Luiz, também no mesmo livro dele. Através da aura, somos vistos e examinados pelas mentes superiores. Nós somos sentidos e reconhecidos pelos nossos afins e temidos e hostilizados pelos não afins. Está desenhadinho lá, em cor, movimento, som, imagem, cheiro, etc. Então, tudo está lá. E
finalmente, no livro Universo e Vida, Áureo diz que a aura é o campo de força que delimita o mundo individual de cada espírito. Então, quando a gente olha um ser, espírito desencarnado ou desencarnado, ele mantém o seu halo vital, a sua atmosfera fluídica, a sua aura. É esse que delimita ele. Né? E perceba que ela pode intercambiar com o outro. Então, de novo, não é uma coisa fechada. Né? Então, é ali que termina aquele espírito, aquele ser. Né? Possui densidade própria, mais fofinho, mais molinho, possui peso específico, coloração, sonoridade e velocidade e ritmo vibratório. Tudo isso é possível o plano espiritual elevado ver. Os médiuns mais que consigam ver, conseguem ter uma visão da nossa aura, pode não ser tão completa, tão perfeita, mas conseguem ter uma noção, por isso que já falei, conseguem ver, pois é mais clara, é uma aura de luz, ou uma aura mais escura, né? Por essas coisas que a gente não consegue detalhar, né? Mas ela tem essa característica de ser examinável. E no nosso último slide de hoje, nós temos aqui um desenho esquemático de alguns tipos de aura, né, mostrando, algumas são mais compactas, mais próximas ao corpo humano. Não é dizer, não, a aura dele é pequena, ele é um ser meio mais fraquinho, não é tão evoluído, não tem nada a ver, não, tá? A questão da aura está mais expandida ou menos expandida, né? Vai das imagens mentais, do que ele faz, do tipo de vida que ele tem, do tipo de atividade emocional, bondade, etc. e tal. Né? E o contrário também é verdadeiro. Então aqui mostram três tipos de aura, elas se irradiando em volta do ser humano, formando aí uma espécie de um ovoide, né? Que é a forma mais simples do universo, né? Esse ovoide. E com isso nós encerramos essa quarta aula, esperando, né? Que esses estudos que nós fizemos hoje possam, de alguma maneira, despertar aí naquele que me assiste o interesse pelo estudo sério, o interesse pela evolução, o interesse pelo melhoramento moral, e que a gente não perca-se em vão atrás de, vamos dizer assim, das firulas do egocentrismo, de entendermos que eu sou porque sou e pronto. Que a gente entenda o que está fazendo, entenda o papel do médium de cura chamado passista e da utilidade dele, principalmente nestes momentos em que atravessamos a humanidade do nosso planeta Terra em um estágio de modificação. E assim convido a todos para que retornem na próxima segunda-feira, às 20 horas da noite. Se tiverem questões com relação a este vídeo de hoje, deixe embaixo lá anotado, que a gente vai tentar responder da melhor maneira possível. E esperamos mais uma vez do nosso plano espiritual que nos conceda a força necessária para aguentarmos mais uma semana de luta, de trabalho e de aprimoramento dos nossos recursos morais e espirituais. Graças a Deus e uma boa semana a todos.